Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para falar um pouquinho sobre os posicionamentos, as ações do governo para enfrentar a atual crise econômica, a crise aí do coronavírus. O que a gente percebe que é um ponto interessante, talvez seja a falta de agilidade e a falta de objetividade do governo na tomada de algumas ações. A estrutura burocrática do governo, eu acho que leva a isso. Não daria para a gente indicar um culpado especificamente por conta disso. O que a gente tem que considerar é que é compreensível, às vezes, algumas demoras para se tomar alguma ação, para se chegar a algum ponto de decisão, algum objetivo a ser traçado. E fora isso, a gente tem toda a burocracia, toda a complexidade, todo o tamanho da máquina governamental para aprovar essas medidas, né? Então, o que a gente percebe é que assim se avançou muito pouco em algumas medidas aí com relação às questões trabalhistas, muito pouco mesmo. Agora, com relação às questões mais econômicas, financeiras, macros, né? Seria questões de linha de crédito, seria questões de disponibilizar recurso na economia para que a economia efetivamente não pare, não fique estagnada. Isso está tendo uma demora razoável. A gente nota, por exemplo, que em termos trabalhistas nós temos lá a questão das férias que foram, podemos dizer assim, propostas com uma nova configuração através de medida provisória, ou seja, férias individuais, coletivas, adiantamento de feriados, questões de banco de horas. Tivemos aí a questão do postergação do fundo de garantia de março a maio, postergação e parcelamento para pagamento dele a partir de julho. Tivemos algumas postergações de entregas de informações acessórias e recolhimentos também de impostos com relação ao Simples Nacional, mas são medidas ainda muito pequenas, né? São medidas que precisam de um corpo maior para que a população em geral, o empresariado em geral se sinta mais tranquilo. Na realidade, realmente você percebe que às vezes o empresário, de forma geral, se perde no meio de tantas normas, de tantas propostas de medida, de tanta medida provisória que sai e no dia seguinte tem um artigo revogado, ou seja, falta realmente talvez uma agilidade, uma objetividade, assertividade com relação à tomada dessas medidas. O mercado está esperando, né? A gente percebe aqui no escritório, por exemplo, e é constante, os nossos clientes nos perguntaram, olha, vamos ter aí alguma postergação de recolhimento de imposto? Há mais de uma semana que a gente acompanha essa situação toda e a indicação é, vamos ter efetivamente um adiamento de recolhimento de impostos federais, provavelmente estaduais, provavelmente municipais, mas nada de certo, quer dizer, fica tudo na suposição, e isso é que traz uma certa agonia ao mercado, isso que traz uma certa desesperança ao mercado, né? Mediante uma situação como essa, comércio fechado, shoppings fechados, a economia girando muito lentamente, como vai se recolher impostos sem se vender? Como que eu posso recolher impostos e pagar folha de pagamento sem ter receita? Então, essas medidas do governo deveriam ser talvez mais ágeis, mais objetivas, como nós falamos, mais assertivas para acalmar um pouco o empresariado, acalmar um pouco a população. Obviamente, manter emprego é fundamental. Linhas de créditos que estão sendo cogitadas, por exemplo, através do BNDES, através do próprio Banco Central, utilizando os bancos de varejo para disponibilizar recursos para se pagar folha de pagamento até 2 salários mínimos ou até mais. Ou seja, essas medidas são interessantes, são importantes e elas precisam ser divulgadas o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? É isso por enquanto. Um abraço.